A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Fiz questão de ler o Evangelho mais longo, que traz esta confissão de amor de Pedro, depois das 3 perguntas do Senhor a ele. João, Pedro, filho de João, tu me amas, né? Mas vamos beber então da riqueza dessa liturgia dominical vivida neste sábado à tarde. Capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. Quem teve a oportunidade durante a semana de acompanhar a liturgia diária, já deve ter se lembrado que nós ouvimos essa leitura já no decorrer da semana. Deste momento aqui, onde os apóstolos no Sinédrio, sendo julgados ali pelo Sinédrio, tem um momento onde, esse momento onde então eles são tirados, né? Tirados do Sinédrio, e Gamaliel, ele conversa com o grupo para dizer para eles: olha, tem que tomar esse cuidado, porque aquilo que é de Deus vai permanecer. E na sequência desse contexto de julgamento, nós temos hoje ainda essa parte que nós ouvimos, aonde mesmo questionados, mesmo ali interpelados, né, vamos dizer assim, a não pregarem, a não anunciarem o nome de Jesus, Pedro, o grupo aqui se levanta e fala: olha, desculpa, vocês querem que a gente não pregue, não fale, mas nós não vamos obedecer aos homens, não vamos obedecer a vocês. Primeira obediência se deve a Deus. E vocês se lembram, na liturgia diária da semana, eles estavam presos, um anjo do Senhor foi até a prisão, abriu a porta da prisão, os tirou de dentro da prisão, eles passaram pelos grupos de guarda dos soldados, saíram da prisão, o anjo fecha a porta da prisão e ninguém vê nada. E quando eles estão saindo, tem uma ordem que eles recebem. Deus fala para eles através do anjo: ide ao templo e pregai sobre este novo modo de viver. Então eles estão obedecendo a Deus. Deus pediu para eles pregarem, os homens pediram para eles não pregarem. E falaram aqui hoje: antes obedecer a Deus do que aos homens. Então eles estão tranquilos, não importa o que vai acontecer deles desobedecer os homens, importa que eles estão obedecendo a Deus. Agora há pouco mesmo, ali no retiro que está acontecendo, da Vera Casagrande, o Padre Roberto pregando, agora há pouco mesmo lá no início da manhã, ela estava falando, nos lembrando sobre a importância de obedecer a Deus. Amém? Então vamos guardar capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, essa mensagem, e pedir ao Senhor a graça da obediência. Rezem comigo: Senhor Deus, eu te peço a graça da obediência, que eu obedeça a vós e não aos homens. Amém? Então vamos pedir essa graça ao Senhor. Capítulo 5 do Apocalipse de São João, uma visão de João, aqui interessante. Eu quero aproveitar essa visão de João para uma catequese que segue o Evangelho. O Evangelho hoje é super catequético, né? Nós iniciamos aí, estamos no capítulo 21, na verdade, de João, né? Iniciamos lá na frente, toda a catequese ligada à Eucaristia que vem pela frente, toda uma sequência de ensinamento, mas rico em detalhes. João muito rico em detalhes sempre. Aqui nós ouvimos na visão do Apocalipse de São João, que ele vê uma multidão glorificando o Cordeiro, dizendo: a ti toda a honra, todo louvor, toda a glória. Uma multidão. Aqui diz o texto: milhares, eram milhares de milhares, milhões de milhões. Quem são esses? Esses milhares de milhares, milhões de milhões, são aqueles que foram resgatados, são aqueles que
aos quais chegou o anúncio da salvação a partir da missão de cada um de nós. Cada vez que eu, Padre Ivan Pedro, que você anuncia o nome de Jesus, fala, traz alguém para a igreja, convence alguém, explica para ele sobre o amor de Deus, o leva, é para ele instrumento de conversão, de vida nova, e assim por diante, da boa nova do Senhor, ele também vai fazer parte desses milhares de milhares, desses milhões de milhões, ou ainda, ele será parte desses 153 peixes, pegados na rede dos apóstolos, que passaram a noite toda, é a terceira aparição de Jesus, depois da ressurreição, passaram a noite toda, sem pegar nada. O que significa passar a noite toda sem pegar nada? Significa que eles estavam ainda na escuridão, ainda estavam no medo. Por mais que Jesus morreu, ressuscitou, mas ainda eles estavam com medo, amedrontado, porque a notícia também das perseguições contra os cristãos estava aumentando cada vez mais, muitas situações de tristeza acontecendo, de mortes, martírios, estavam tudo isso. A notícia de que começou a ocorrer, inclusive depois de que o corpo de Jesus fora roubado, e muitas pessoas acreditavam nisso, que eles mesmos tinham roubado, e assim, muitas coisas acontecendo, eles estavam na escuridão ainda. É quando nós, eu, você estamos na escuridão da fé, e quando nós vamos para a missão, ou nós vamos para a nossa vida, sem Jesus, não levamos Ele conosco, não colocamos Ele, não convidamos para estar conosco, eles foram pescar à noite, mas não pegaram nada. Ao amanhecer, voltando para casa, tristes, redes vazias, nenhum peixe nela. Eles encontram alguém que os pede, 100 metros de distância. Ei, vocês têm alguma coisa para comer? Passamos a noite toda sem pegar nada. Eu sempre me recordo do meu pai, sempre quando ia pregar esse texto, que ele estava junto, né, ficava falando porque ele gostava, ele era um bom pescador e gostava muito de pescar, né? Então sempre me recordava, ele que há 15 dias fez a sua Páscoa. Mas enfim, Jesus fala, olha, jogue a rede para o lado direito e vocês vão pescar, e vocês vão pegar peixe. Jogaram, tamanha quantidade. Mas aqui quais são os detalhes para a gente terminar esse momento da pregação? Quais são os detalhes que a igreja nos ensina? Qual que é a catequese desse evangelho? Então primeiro, levar Jesus comigo, convidar Ele para ir pescar comigo, para ir para a vida comigo, para estar comigo, não deixá-lo para trás, não virar as costas para Ele, se livrar do medo e passar a ter mais fé, confiar no Senhor, acreditar que Ele está do meu lado. Segundo, obedecer aquilo que fizemos agora há pouco, em forma de prece, em pedido, obedecer a Deus. Deus mandou lançar as redes do lado direito, eles lançaram, e porque obedeceram, grande foi a pescaria, grande foi a pescaria, mas porque obedeceram, então é preciso obedecer. 153 peixes, era o tipo de peixes conhecido na época, vamos dizer catalogados na época, era o número de peixes que eles conheciam, de peixes diferentes. Então era 153 considerados peixes diferentes. Então era o número que existia. Para dizer na sua totalidade, eles pegaram muitos peixes. Muitos, não é 153 mil pessoas que vão se salvar apenas, né? Não, milhares de milhares, milhões de milhões, como diz a visão do Apocalipse de São João, no capítulo 5 que ouvimos. Mas 153 significa que Deus nos chama para ir à missão, para lançar as redes, obedecendo a sua palavra e confiando. Próximo ensinamento desta catequese do Evangelho. Eles voltando, Jesus pede, já com a churrasqueira lá acesa, já com um peixe e um pão em cima, Ele convida
a Pedro que se jogou da barca, né? Aqui diz que Pedro se vestiu. Aqui é muito interessante, quando nós estudávamos esse texto na teologia, a gente dava muita risada, porque Pedro está na barca pescando, daí ele põe roupa para entrar na água. Diz que ele estava nu e ele colocou roupa. A gente tira a roupa para mergulhar, né? Pedro põe roupa para entrar na água, né? Dizendo que estava nu. O nu aqui significa que ele estava ali com aquela sungona, né? Um calçãozão só, vamos dizer assim, né? Estava com aquele, só com um calçãozão ali, né? Então ele vestir a roupa aqui, então ele se cobrir também da dignidade. Ele estava desnudado, mostrando o quanto ele estava na escuridão, um pouco vazio, não reconhecendo o Senhor. Então ele estava desprovido. Mas de repente, quando o discípulo amado fala que é o Senhor, quando eles reconhecem que é o Senhor, então ele se reveste da força, ele se reveste da crença, ele se reveste da fé, e agora ele se joga dentro d'água e vai na direção do Senhor. E chega lá quando Jesus pede: olha, pega um peixe para colocar aqui na churrasqueira, aqui em cima aqui, um peixe que vocês pegaram, dos 153 que vocês pegaram, pega lá para aumentar, porque a gurizada comia bastante, né? Então era pouco peixe para comer, né? Não ia dar para todo mundo. Pegou uma... Aqui, olha só a catequese, desculpe prolongar. Há pouco, eles estavam em 7 na barca, estavam em 7 pescando. Os 7, com muita força, fizeram para conseguir trazer a rede para dentro da barca. Agora de repente, Pedro, que estava nu e que se revestiu da força, se jogou na água, estava diante do Senhor, reconheceu que é Ele. O Senhor pede para ele pegar um peixe. Agora ele pula, ele sobe na barca que já estava na beira do mar. Ele sobe na barca, parece que sozinho, sem a ajuda dos outros 6. Ele pega a rede, tchá, e arrasta a rede sozinha. Diz aqui o Evangelho, a tradução: Pedro arrasta a rede sozinho. Aquilo que foram precisos 7 para tirá-la da água, agora Pedro sozinho tira, arrasta a rede cheia de peixes para perto do Senhor, mostrando a força da obediência, a força do revestimento, a força da fé. Amém? Olha que lindo. E eu termino esta catequese ainda, que é riquíssima, é um tesouro na nossa caminhada de fé, aonde depois que o Senhor, numa refeição, mais uma vez, partilhada com seus, então termina o texto mais longo de hoje, ele dizendo 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? As respostas de Pedro: Senhor, eu te amo, eu te amo. Pela 3ª vez, Pedro já entristecido. É mais ou menos quando a tristeza aqui é mais ou menos quando o casal, por exemplo, ou a mulher, né, fica cobrando do marido: amor, você me ama? Ô mulher, te amo. Viu, você me ama mesmo? Te amo, mulher. Você me ama? Já falei que eu te amo. Já disse. Ai, que coisa. Né? Mulher quer ter certeza mesmo que o marido ama, né? O marido falou uma vez só, tá, para ele tá certo, tá tudo resolvido, não precisa falar 3 vezes. Mas para a mulher tem que repetir, né? É o jeito da mulher entender e é o jeito do marido entender. Por isso que um tem que entender bem o outro, né? Porque senão já fica bravo, né? Senão já fica bravo, né? Fica triste, né? Nesse sentido. Mas é o jeito de cada um, né? Mulher é assim, é o jeito do homem, é o jeito da mulher. Para o homem, uma palavra ali já está resolvido. Não, mas a mulher gosta de carinho, né? Acompanhada de uma rosa, de um chocolate, melhor ainda. Amor, eu te amo. Beijo no teu coração, gata. Assim, né? Então Jesus, quando fala para ele, Jesus aqui representando até, permitam-me dizer isso, né? Alguns teólogos vão falar como se fosse uma alma feminina, né? Esse jeito materno, ele sendo como que uma mãe aqui, como que uma mãe, e provando esse verdadeiro amor. Então ele pergunta por 3 vezes. Esta é uma interpretação. Uma outra interpretação desta parte é o lembrar das 3 vezes em que Pedro o
traiu. Por 3 vezes Pedro traiu. Agora também por 3 vezes. E essa é muito bonito também, essa é mais teológica, mais linda ainda, essa tradução, essa interpretação. Por 3 vezes Jesus também quer que ele professe o seu amor. É como que um remédio para curar aquela ferida que foi aberta. Agora a ferida foi curada. Cura interior que Jesus fez em Pedro aqui, né? Fez cura interior, oração de cura interior fez no coração de Pedro. Ele responde então na 3ª vez: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Fique de pé, por favor, tenha bondade.